Sejam bem-vindos a mais um vídeo com mais informações do São Paulo, e o Roger Machado é o novo treinador do São Paulo, já chegou, já deu aquela entrevista e nós vamos acompanhar tudo o que ele falou e tudo sobre essas notícias, né, da chegada do Roger Machado como novo treinador do São Paulo. Coloca aí nos comentários se você aprova a chegada do treinador ou se você também estava mandando aquela hashtag fora Roger Machado, né? Coloca aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e bora acompanhar o vídeo de hoje. Vamos lá. O assunto que mexeu com o futebol brasileiro ontem, a saída repentina, demissão de Hernan Crespo, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, semifinalista no Paulistão, começou mal a temporada, já tinha se recuperado. Eis que Crespo foi e veio Roger Machado, que não é uma unanimidade. A demissão de Hernan Crespo pegou muita gente de surpresa. Nem o bom momento no Brasileirão, com o tricolor na vice-liderança, foi suficiente para manter o argentino no cargo. A decisão não foi tomada do dia para a noite. A insatisfação da diretoria tricolor com Crespo vinha se arrastando há meses. Alguns fatos ajudam a entender o que foi determinante para a saída do treinador. Para isso, é preciso voltar lá no ano passado. A eliminação para o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis foi considerada o início do desgaste. A escalação e as mexidas de Crespo incomodaram. Naquele jogo, ele tirou 2 dos principais jogadores da equipe, o volante Marcos Antônio e o atacante André Silva. Para piorar, 3 reservas desperdiçaram as cobranças na disputa de pênaltis. Um episódio mais recente também gerou incômodo interno. Na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras fora de casa, Crespo escalou o volante Luan pela primeira vez no ano. O detalhe é que Danielzinho, um dos destaques do time, acabou sacado da equipe. E André Silva entrou no segundo tempo, com Ferreirinha e Tapia no banco. Danielzinho não estava a 100% fisicamente, tem dor que a gente teve que mudar no jogo com o Bragantino, não ficou fora com Coritiba, mas ainda não estava a 100%. Então a escolha foi para o Luan, com as características também do rival. O tricolor acabou eliminado. Enquanto os jogadores ainda lamentavam a derrota, Crespo estaria comentando com auxiliares sobre o campeonato argentino. Além disso, o elenco ganhou 3 dias de folga. Algumas declarações do treinador desagradaram, principalmente as mais pessimistas. Temos futuro, mas o futuro, como eu falei, o Brasileirão 45 pontos. Esse é o futuro. A relação desgastada com parte do elenco e avaliações negativas sobre os treinos no dia a dia foram motivos. Logo depois do anúncio da demissão, vieram as repercussões nas redes sociais. O volante Alisson, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Fluminense, fez questão de publicar uma mensagem com tom de crítica. Não mexo em rede social, mas hoje é um dia totalmente diferente. Deus nunca dorme, a verdade sempre aparece. Caráter pra mim nunca se negocia. Vida que segue, tenho certeza que quando você faz o certo, a vida mostra. Já Caleri seguiu por outro caminho e publicou uma mensagem de agradecimento ao treinador. Nessa segunda passagem, Crespo acumulou 46 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Sem tempo a perder, a diretoria já tem um nome para substituir Crespo: Roger Machado. A expectativa é de que o treinador assine contrato por 1 ano e já comande o treino desta tarde. O compromisso do São Paulo é na quinta-feira, contra a Chapecoense, no Canindé. Olha só, aqui nós temos um parâmetro para poder analisar no total, desde a primeira passagem, os números do Hernan Crespo no São Paulo. Ao todo, 99 jogos, com 45 vitórias, 26 empates, 28 derrotas e o aproveitamento é de 54%. Ele foi campeão paulista no ano de 2021. Agora, a gente tem um outro parâmetro, só a segunda passagem, este atual momento.
Aí, no todo, foram 46 jogos, com 21 vitórias, 7 empates, 18 derrotas e o aproveitamento um pouco mais baixo de 50,7%, sem conquistas de títulos. Eu quero saber de vocês, opinião agora. Qual é o motivo principal para a saída do Crespo neste momento, Cicinho? Olha, na minha opinião, o que tudo indica as declarações dele. As declarações lá no início da temporada sobre os 45. Porque se você for procurar, Renata, é assim, eu acho até injusto a questão da porcentagem, analisar por isso, pelo caos que o Crespo viveu. Problema de diretoria, salários atrasados, jogadores lesionados, e ele teve que trabalhar com o material humano que tinha e conseguiu reestruturar, digamos assim, o São Paulo. Conseguiu colocar o São Paulo de novo como uma equipe favorita a conquistar algo. Então, assim, o trabalho dele não foi tão ruim. O Crespo sair, beleza, ok, a diretoria optou por sair, também não é problema. O torcedor tem que aceitar. A questão é quem vem. Então, se o torcedor São Paulino espera um time competitivo e vitorioso, precisa trazer um treinador que é acostumado com isso. O Roger é essa nova geração, ok, nada contra o Roger, mas pro momento, não. O Roger tem etiqueta? Pro momento, porque você não. falou que o Crespo tinha etiqueta. Não, tem etiqueta, tem etiqueta. O Grêmio é etiqueta, o Inter é etiqueta. Então, assim, a questão é a identidade vitoriosa. Então, o Roger é o quê? O que vai mudar o Crespo falar dos 45 pontos e o Roger que não fez um bom trabalho no Inter na temporada passada. Então, assim, muda, o discurso é muito raso. Até porque se você for penalizar o Crespo por isso, tem que penalizar o Luciano, porque o Luciano também teve o mesmo discurso. O São Paulo esse ano vai ser pior do que o ano passado. E aí? Então, assim, é muito raso a justificativa se for isso. Foi tudo muito inesperado, Chico Garcia. E o que me impressionou também é a rapidez com que contrataram o Roger Machado. Clube grande a gente sabe, né? Quando demite um treinador, já está pensando no sucessor. Já está engatilhado, já tinha conversado O Rui antes. Costa, que começou no Grêmio, lá como executivo, acompanha o trabalho do Roger há muito tempo, é fácil fazer essa ligação. Acho que o Rafinha, por vencendo, né, estar sendo uma voz importante no São Paulo, acho que provavelmente participou tanto da demissão do Crespo quanto da chegada do Roger, não vou imaginar o contrário. Agora, Renata, eu assim, olhando de fora, eu acho injusto também você demitir o Crespo com esses números. Então, a demissão, assim como a do Felipe Luiz no Flamengo, ela foge da nota oficial. Você tem que buscar algo que não está visível. E aí, buscando informações, a gente fica tentando entender o que aconteceu. E aí tem as declarações. Na verdade, você perguntou para o Cicinho, né, qual é o principal fato da demissão. Eu acho que foi uma sequência de fatos. E o resultado, eu acho que estava até postergando isso, porque hoje ele lidera o Brasileiro junto do Palmeiras. Mas o fato dele dizer que o São Paulo ia brigar por 45 pontos, tem uma entrevista recente em que ele disse que o São Paulo pode até ser campeão, mas não com ele, porque talvez o trabalho apareça a longo prazo, isso incomodou muito. Só que aí me leva a crer que os dirigentes, então, entendem que o São Paulo tem condições de disputar títulos. E aí, isso joga uma pressão muito grande em cima do Roger, né? Os dirigentes, o que eles pensam, eles nunca falam completamente na mídia. Sim. Então, o pensamento interno nem sempre é conhecido do grande público e da torcida. A torcida do São Paulo faz tempo que faz um papel maravilhoso, que incentiva o time, que tem colocado muita gente no seu estádio. E o São Paulo sempre, pela sua grandeza, tem essa expectativa que seja protagonista. Só que quando você fala, talvez, uma verdade, e a verdade do Crespo era essa, que é demorar um tempo. E outra... Quais títulos agora o São Paulo vai poder ganhar? Nenhum, porque o Brasileiro é lá no final do ano, a Copa do Brasil a mesma coisa e a Sul-Americana também. Então, esse é o tempo que o técnico tem para começar a trabalhar mais o dia a dia, dividir as competições, conseguir girar o elenco. E eu não sei se eles estavam muito confiantes que o Crespo fizesse isso. Só então, uma lembrança. Cortaram mal pela raiz. Outro que falou a verdade e foi embora foi o Luiz Gustavo, né? Foi um jogador muito sincero no microfone e também não ficou. Eu acredito, assim, tudo que o Cicinho, o Chico falou e você, Renata, eu acho que a questão também do relacionamento, principalmente com o Lucas também, eles não tinham um relacionamento tão próximo. O Lucas não era o maior defensor do Crespo, assim, né? Pelo menos não aparentava. Não era tão próximo assim, até mesmo com os outros jogadores também. O que a gente conversou entre nós aqui, principalmente com os atletas, alguns atletas, que ele não tinha esse bom relacionamento.
né, do dia a dia, ter aquele contato, saber gerir algumas coisas assim. Então os jogadores são falsos, porque fazia gol e ia abraçar tudo mas ele. eu acho que o Luciano e o Caleri estavam com ele. Então, Alguns assim, jogadores, você sabe que no elenco, nem todos. No elenco tem jogadores que não gostam do treinador. Então, eu até entendo, Edu, mas a questão é assim, quem derrubou o Crespo foi a diretoria. Sim. Os jogadores, prova disso que os jogadores estavam correndo por ele, os jogadores estavam se empenhando, estão se empenhando. Então, assim, eu acredito, o planejamento da diretoria do São Paulo está um pouco equivocado, até porque perdeu para o Palmeiras, então já manda. Se tem uma convicção que ele não vai entregar o que o São Paulo espera e o que o São Paulo almeja, então já manda embora. Não deixar. O cara fez entrevista recentemente que vai sair agora. O cara tá treinando o time. Agora, faltando 2 dias para um jogo contra a Chapecoense, manda o cara embora e já sai o outro treinador que já chega sorridente. Mas aí então, viram, o Leonardo Jardim chegou no Flamengo, ganhou um título nos pênaltis, num jogo só. Só que tem um detalhe, muita gente ontem ouviu um comentário de que a decisão dele colocar o Luan como titular no jogo contra o São Paulo, que era um jogador que não vinha sendo aproveitado, e não o Danielzinho, que era um dos destaques do time, que isso talvez pegou muito mal internamente, e aí depois disso ele toma essa decisão e não ganha do Palmeiras. Então, eu não sei, os fatos estão aparecendo aos poucos. E será que o presidente, o Crespo não é o treinador do presidente? Vai ser o argumento. Não foi contratado por esse presidente, sim, pelo Casares. Bom, Tati Tavares está ligadaça, acompanhando de perto, lá no CT do São Paulo, toda essa história de saída do Crespo, chegada do Roger Machado. E a pergunta é essa, antes de mais nada, aquele bom dia pra você, Tati. Roger Machado já apareceu aí no CT? Tem algum treinamento programado? Quais são as informações, hein? Oi, Renata. Aquele bom dia especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Bom, estava ouvindo aqui vocês comentando em relação à saída do Crespo, né? Tudo isso faz realmente sentido. Teve a escalação aí do Luan, com o Danielzinho no banco, enfim, tomadas de decisões aí que não pegaram bem internamente, os 3 dias de folga depois da eliminação, também falas pessimistas, e Roger Machado foi definido como treinador mesmo. Eu tô sempre de olho aqui do lado, porque a qualquer momento o Roger vai chegar aqui no CT da Barra Funda. Ele já desembarcou no aeroporto de Congonhas agora há pouco, tem mais ou menos 1 horinha. Deu ali algumas palavras com os jornalistas bem rapidinho. Tem expectativa dele ser apresentado em entrevista coletiva ainda hoje, por volta de 2 horas da tarde ou às 6 horas, porque vai ser antes ou depois da atividade. Só para você ter uma ideia da programação, Renata, inicialmente o treino estava marcado para 10 horas da manhã, mas aí com a demissão ontem à noite, mudaram a programação, colocaram um treino para 4 horas da tarde, até para dar tempo do Roger chegar, resolver as burocracias, assinar contrato, conversar com os jogadores e já comandar essa primeira atividade hoje à tarde aqui no CT da Barra Funda. Ele vai comandar essa atividade visando a estreia, né, que acontece na quinta-feira, contra a Chapecoense no Canindé pelo Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, São Paulo vai muito bem, né? Tá na 2ª posição com 10 pontos e nem isso foi suficiente para segurar o Crespo aí. A Renata conhece muito bem, né, o Roger Machado. O último trabalho dele foi no Internacional, foi campeão gaúcho por lá, deixou o clube com 73 partidas e 34 vitórias, foi campeão também no Grêmio em 2022, onde ele trabalhou com o Rui Costa, que é executivo do São Paulo, né, que é o homem de confiança ali e que é o entusiasta do trabalho do Roger Machado, que é quem decidiu aí pelo nome do treinador. Então o Roger Machado chegando daqui a pouquinho, a qualquer momento ele vai entrar aqui no CT, mas antes a gente vai ouvir um pouquinho o que ele disse lá no aeroporto, as primeiras palavras dele como técnico do São Paulo. Vamos ouvir. A minha sensação é de muita felicidade, muita alegria, né? Eu sei que é um desafio muito grande, eu sei o tamanho do São Paulo, e estou muito motivado, né? Estamos todos muito motivados com essa oportunidade para fazer um grande trabalho. É importante, né? Muitas vezes você pega equipes, né, que começaram o campeonato em não tão boa posição, pegar o São Paulo na 2ª posição com a mesma pontuação, isso faz com que tu dê continuidade a um trabalho, colocando, né, essa cara dentro do trabalho, mas sabendo que há coisas importantes, né, a colher que já foram feitas e bem feitas. É por isso que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, né? Porque, né, eu já conheço o Rui de outro momento, já trabalhamos juntos, né? Eu tenho certeza, né, e sei a magnitude da experiência, né, que eu estou começando agora, mas eu me sinto plenamente preparado,
né? E tenho certeza que a torcida, né, ela vai comprar o trabalho e nós vamos conquistar grandes títulos. O que eu gostaria de dizer para a torcida do São Paulo é que a minha motivação para estar nesse momento no clube ela é muito grande, né? Eu sei o desafio que eu estou enfrentando, né? Eu sei do momento que eu chego no clube, né? Eu sei a importância de estar nesse momento do clube e penso que a gente pode colher grandes frutos juntos. Tá feliz o Roger Machado, como não estaria, caiu no colo dele uma ótima oportunidade, um grande clube, conhece o trabalho do Rui Costa, já estiveram juntos no Grêmio, o Rafinha também é um cara que hoje está fazendo bem essa transição, treinador, jogadores, diretoria, Chico Garcia, tomara que ele seja a solução para o São Paulo, que parecia estar pelo menos em paz, como disse o Cicinho, e não estava. Então, né, porque a gente não consegue ver argumentos técnicos para essa troca no comando. Ok, a gente pode questionar uma escalação ou outra do Crespo, um jeito de jogar. Não acho que tenha feito um bom jogo contra o Palmeiras, por exemplo, né? O único chute a gol foi o pênalti do Caleri. Mas, assim, no todo, não era um argumento para troca. O Roger é um cara que, assim, eu admiro muito pelos conceitos dele. No Palmeiras, que o Edu tá aqui, pode falar, né? Ele fez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores e acabou caindo depois porque perdeu um título estadual para o Corinthians. No Galo, ele também fez a primeira fase com a melhor campanha na Libertadores e aí depois ele acaba se inviabilizando por outras questões. Mas a gente está falando até de trabalhos de 7, 8 anos atrás. O Roger, que inclusive parou de pegar trabalhos no começo, ele tinha essa convicção. Eu gosto de começar o ano num trabalho e ele percebeu que às vezes entrando no meio da temporada ele tinha trabalhos mais longevos. E ele é um cara de mais longevidade do que a média. Ele não é um cara demitido em 3, 4 meses como muitos. Os trabalhos do Roger costumam durar. A chegada dele no Inter, poxa, ela foi muito positiva. Assim, ele transformou o Bernabéu... Ela foi bem positiva para os cofres também, que o presidente empolgado, emocionado, amadoramente, estendeu o contrato do Roger Machado depois que ele ganhou um gauchão, um campeonato gaúcho, e deixou o clube com uma dívida a mais também, não é? Isso já foi no ano seguinte. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, claro, ele completou aquele primeiro momento, daí na temporada passada deixou o Inter a ver navios e a ver quase a Série B, né? É legal, porque ele teve uma participação nisso também. Então isso não dá para esquecer, o grupo foi perdendo qualidade, mas é o seguinte... Eu só acho também, gente, uma coisa. O São Paulo tinha isso decidido, agiu rápido, contratou o Roger e agora quem fez isso vai ter que arcar com as consequências. E só saberemos as consequências no final do ano. E o dia a dia do trabalho dele. As vitórias traz também tranquilidade e de repente vai aquela convicção que realmente a gente fez coisa certa. Agora, se der errado também, eu acho que a responsabilidade toda, com certeza, vai cair em cima da diretoria. O retrospecto dele em estadual é muito bom, aproveitamento. Só que esqueceram de avisar que acabou o estadual. Estadual é só ano que vem, o contrato vai só até dezembro. Bom, seguinte, festa... Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com a chegada do Roger Machado como treinador do São Paulo e a saída do Crespo mesmo em um bom aproveitamento, né, o Crespo que na primeira passagem teve aí o aproveitamento de 54% e agora com 50,7% ele acaba deixando de novo o São Paulo. Por que ele saiu? Possivelmente por causa das falas polêmicas, né? Quem acompanha aqui no canal viu que ele deu uma entrevista ali na ESPN, qual o Chico até citou aí, né? Falando que o São Paulo ainda não estava preparado e que possivelmente não ia brigar por títulos, pelo menos por enquanto. Então, acho que isso aí pesou demais, que ele já tinha falado sobre essa questão dos 45 pontos, né, que o São Paulo ia disputar no Campeonato Brasileiro para não cair, e a diretoria já não gostou dessa fala. Aí agora ele voltou a falar que o São Paulo não estava preparado para poder ser campeão, e aí com certeza por causa dessas falas foi demitido, porque os aproveitamentos em questão de números era muito bom, né? Então, para mim, é 100% certeza que é pelas falas e o mau relacionamento que muitos dizem que ele tinha aí, principalmente com o Lucas e com possivelmente alguns outros jogadores, com outras pessoas, né? E aí não tinha muito clima para ele. Então, juntando todas essas duas coisas aí, acabou ocasionando na demissão. Muita gente mandando hashtag fora Roger Machado, mas a diretoria não escutou
o pessoal e acabou contratando. Será que a torcida vai ficar com raiva? Será que a torcida vai apoiar, já que chegou, né, no São Paulo? Talvez seja o momento de pensar em apoiar. Eu queria saber de qual lado você vai ficar. Gostaria que você deixasse aí nos comentários. É fora Roger Machado ou seja bem-vindo? Deixa aí sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!